Qual é, rapaziada? Mais um vídeo na pista e hoje vamos comentar sobre o fim do Mundial, um pouco de PSG e Chelsea. Eu ia falar sobre esse jogo, né, no pós-jogo, porém aconteceu alguns imprevistos e para não passar em branco vou comentar nesse vídeo também. Mas antes, bora naquele ritual básico que a gente sabe. Peço que você se inscreva nesse canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou da final desse Mundial e também o que você achou desse jogo entre Chelsea e PSG. Dito isso, bora para as ideias. Bom, bora começar falando sobre Chelsea e PSG. Chelsea fez o dever de casa, conseguiu conter o PSG, neutralizar as jogadas e principalmente ditar o ritmo de jogo através do meio de campo, né? O Chelsea entrou com o 4-2-3-1, tendo Rice James e Moisés Caicedo de volante, com Enzo Fernandes no meio, Palmer na ponta direita e Pedro Neto na ponta esquerda, né? É uma formação um pouco equilibrada entre ataque e defesa e foi exatamente o que o Chelsea fez. Explorou as bolas longas, fez contra-ataque rápido e soube posicionar bem seus jogadores na área de defesa. Já o PSG entrou com um 4-3-3, sendo Doué na ponta esquerda, Kvaratskhelia na ponta direita. O PSG ficou bastante tempo com a bola, mas assim não conseguiu converter em gols, né? Teve alguma oportunidade de marcar. Eu vou até destacar uma jogada do Fábio Ruiz dando um passe para o Doué e o Cucurella desarmou a jogada, né? Meio que ele teve aquela leitura que o Fábio Ruiz ia dar o passe para o Doué ao invés de simplesmente chutar para o gol, né? Porque praticamente essa está sendo a filosofia do PSG, né? Esse futebol coletivo. E, cara, assim, para mim, meio que o Chelsea, ele entrou com mais fome de vencer do que o PSG, né? O PSG entrou já com aquela ideia de que era campeão, tanto que o time do PSG não conseguiu ser tão reativo para buscar o primeiro gol de empate. E, assim, eu arrisco dizer que se o PSG tivesse buscado o primeiro gol após ter levado um gol sofrido, cara, o jogo seria diferente para o PSG, né? Isso meio que daria um gás a mais para o PSG virar o jogo, mais ânimo e seria um jogo diferente. Agora eu vou destacar alguns jogadores, né? Cucurella, que conseguiu fazer alguns desarmes e logo no início também teve uma boa oportunidade de marcar um gol de cabeça no escanteio. Cole Palmer, que jogou bastante de meio de campo lateral direito, né? Criando boas oportunidades, aproveitando bem o espaço e, devido a isso, marcou 2 gols. João Pedro também é um dos destaques da partida, né? Marcando mais um gol no Chelsea, ele que chegou recentemente e acredito que ele chegou na melhor hora possível, porque isso meio que dá tempo do técnico Enzo Maresca conhecer mais o João Pedro e o João Pedro se acostumar, se familiarizar com o estilo de jogo do Chelsea. E assim, eu acho, cara, eu acredito que o João Pedro é um ótimo jogador, né? Pouco se fala sobre ele e ele faz jus àquele jogador, né, que é pouca mídia e muito futebol. Então, o João Pedro, ele tem essa característica. Pode para água. Bebam água. E assim, o jogo por si só foi ótimo, foi bom de assistir. Não ficou apenas naquele toque de bola à toa. Embora o PSG tenha ficado com a bola mais tempo, né, não conseguiu converter em gols, né, não converteu marcar nenhum gol. E novamente, eu acredito que se o PSG tivesse marcado um gol de empate logo cedo, o jogo seria diferente para o PSG, tá? A atmosfera seria totalmente outra. O PSG não conseguiu ser tão reativo assim após levar o primeiro gol. E meio que parece do segundo para o terceiro, o pessoal largou de mão e ficou por isso mesmo. E é isso, né? Entrando agora na pauta sobre o fim do Mundial, cara, eu acredito que os europeus eles não mudaram a sua visão sobre o futebol brasileiro e tá longe de mudar, tá?
esse modelo de mundial pode até ter tentado tirar o eurocentrismo do futebol, tem de algumas matérias em alguns jornais aqui e ali, mas não conseguiu desnivelar a balança, né? Alguns jogadores, pode questão da referência em alguns clubes, e acredito que seja apenas isso, né? Jogadores como Wesley, Hércules, Ortiz, John Arias, Shelly Hills, então assim, ficou apenas por isso mesmo. A vitória do Flamengo em cima do Chelsea por 3-1 não inflou muita coisa. A vitória do Fluminense por 2-1 para cima do Hilal também não rendeu muita coisa. A vitória do Botafogo por 1-0 para cima do PSG meio que também não rendeu muita coisa, rendeu que acabou o eurocentrismo, o brasileiro ele tirou aquela síndrome de cachorro vira-lata, mas não, cara. Pegando assim de uma forma assim mais precisa, o futebol brasileiro está um passo atrás do europeu, e o europeu está um passo à frente, cara, né? Não tem como discutir, tá? Isso aqui são fatos, então assim, isso meio que ficou diferente, ficou tipo assim, foi só um jogo, o futebol tem essas coisas, agora bora analisar justamente com o técnico, né? Assim, não se tornou referência para nada, né? Foi assim o que aconteceu. Então, para mim, tanto que no final um time europeu ganhou a competição e meio que encerrou essa conversa, né? O outro também exemplo disso aí foi aquele baile de Munique para cima do Flamengo. A torcida do Flamengo pode até comentar, jogou de igual, jogou de igual para igual. Se for pegar nas estatísticas, tá igual, mas cara, o futebol nem sempre ele pode ser analisado somente por estatísticas, tá? Nem sempre números definem o que realmente acontece no jogo. Então, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Peço que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, comenta aqui o que você achou desse Mundial e também compartilhe com aquele seu amigo que você está sempre assistindo futebol junto pela resenha marota e tal. E é isso. Tamo junto e é só o começo.